Eu vim aqui falar um pouco sobre o meu trabalho, como a gente chegou, onde a gente chegou com a Beta, que é esse robô feminista, que vocês vão entender um pouco melhor. Mas antes, eu queria propor que a gente começasse a refletir de uma outra forma sobre tecnologia. O meu tema hoje é como a tecnologia impacta positivamente a vida das pessoas e comunidades. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa código, algoritmos, homem na lua, sei lá, televisão mini. E quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu fiz relações internacionais na faculdade, trabalhei com direitos humanos, então nem os filtros do Instagram eu sei usar muito bem. E aí eu fiquei pensando, cara, e agora o que a gente vai fazer, né? Estou com de tecnologia nos braços e comecei a entender e buscar o que era de verdade tecnologia e acabei resgatando a origem da palavra. Para quem não sabe, tecnologia vem do grego antigo, tech, que significa técnica, e logo, que significa argumentos, discussões, razões. E aí você consegue tirar uma noção de tecnologia que é basicamente uma ferramenta, um instrumento, um meio. Não é o fim de nada. É um conjunto de conhecimentos que a gente usa para atender de maneira prática alguma necessidade das pessoas. A gente precisa usar o conjunto de conhecimentos para conseguir mudar o mundo, agir de alguma forma que a gente consiga impactar de maneira prática a vida das pessoas. Bem, com essa noção de tecnologia, a gente pode pensar nas gambiarras. A gente, no Brasil, saca muito de gambiarra. Então, se você faz um suporte de filmagem com cano de PVC, isso é tecnologia. Se você transforma uma caixinha de fósforo num projetor, isso é tecnologia. Eu trabalhei durante um tempo na Índia. E a gente foi com os alunos de serviço social para uma vila rural para entender quais eram as questões e como é que a gente podia ajudar a melhorar a vida deles. Basicamente, como usar nossos conhecimentos, nossas tecnologias, para melhorar aquela comunidade. E o principal problema é que tinha um índice de estupro muito alto entre as meninas e as mulheres. E aí, enfim, um grupo de universitários, né, pensando, cara, a gente pode criar um botão do pânico no celular e daí a menina vai, aperta e vai notificar uma autoridade policial. Ou a gente pode fazer uma oficina com os homens, porque aí eles vão ser menos violentos com as mulheres. Até que a gente resolveu ir na comunidade, porque a gente não pode simplesmente querer dar uma solução para uma pessoa que a gente nem conhece, para um estilo de vida que não é o nosso e que a gente não está próximo. E aí a solução que a gente chegou foi justamente construir mais banheiros. Uma solução simples, uma tecnologia simples, não é nada fora do normal, mas a gente entendeu que o grande problema é que os banheiros nas comunidades rurais da Índia ficam muito afastados dos centros, de onde as pessoas estão morando. Então, quando as meninas faziam um trajeto à noite, elas eram atacadas. Isso, óbvio, não resolve o problema, né, dos homens serem violentos e do machismo na cultura, mas, de alguma forma, a gente conseguia melhorar a vida daquelas mulheres. Agora que a gente tem essa noção um pouco mais ampla sobre o que é tecnologia, sobre esse conjunto de conhecimentos que a gente usa para a transformação de maneira prática, eu vou falar do Nossas e vou falar da Beta. O Nossas se define como um laboratório de ativismo. E eu posso falar para vocês que é uma ONG, talvez seja mais fácil de entender. Mas o que a gente faz é, basicamente, buscar formas de engajar as pessoas na política e a gente faz o uso, especialmente, da tecnologia para isso. A gente sabe que a nossa representação e participação política é super desigual, então a tecnologia ela acaba sendo uma ferramenta para você superar várias barreiras. Pô, quem é que pode ir numa audiência pública 14h na Câmara? Quem é que consegue entender o que um ministro do STF está dizendo enquanto ele vota? Quem é que consegue, de fato, mobilizar tantas pessoas no boca a boca? Tudo bem, isso já foi feito algumas vezes, mas a gente está hoje vivendo numa outra sociedade. E a tecnologia é uma aliada da gente conseguir chegar a mais pessoas e, de fato, engajar as pessoas num ativismo político no que importa para a vida delas. Bem, em um laboratório de ativismo significa que a gente vai experimentar. Então, a gente não tem respostas, a gente não tem certo ou errado. A gente vai inovar, às vezes a gente não vai inovar, e às vezes a gente vai errar, e a gente vai entender por que a gente errou e vai trabalhar para fazer melhor. Bem, é aí que entra a Beta. Ano passado, em abril, a gente estava tendo uma conversa, e eu sou feminista e construo vários espaços de mulheres há alguns anos. E aí a gente estava percebendo que
muitos retrocessos estavam sendo pautados no Congresso Nacional, muitos avanços estavam sendo pautados no Supremo Tribunal Federal, e tem um monte de organização feminista que existe há 20, 30 anos no Brasil, que está por dentro disso tudo, que está lá todo dia no Congresso Nacional de olho. Quem é que está votando contra as mulheres? Quem é que está votando a favor? Que está lá fazendo petição para colocar no judiciário para as mulheres poderem ter algum direito garantido. E essas discussões raramente chegam às pessoas comuns, porque realmente não é a linguagem política, né, a lógica política, ela não é acessível, inclusive para as pessoas que estão lá dentro, muitas vezes. E aí eu falei, cara, a gente está com vários projetos de lei que estão quase passando, vão tirar vários direitos das mulheres. A gente tem uma ação no STF que pode aumentar os direitos das mulheres e tem uma galera massa de olho nisso. Mas a gente também tem uma outra galera massa que está no Facebook e transformando o feminismo num fenômeno e num momento, transformando o feminismo, de fato, numa força que ele não tinha em outros momentos, graças à informação, às tecnologias. A gente tem as mulheres no Facebook fazendo textão sobre feminismo. Tem as mulheres no Facebook criando grupos de solidariedade entre mulheres. A gente tem as mulheres no YouTube fazendo vídeo ou assistindo vídeos de mulheres. Então, de fato, o feminismo foi muito beneficiado pela tecnologia e pela era da informação e pelas redes sociais. E com todas as críticas e com todas as questões, né? Às vezes fica um debate meio vazio, às vezes fica um debate de ódio, mas é um lugar que, de fato, fortaleceu a luta das mulheres. Então, a gente pensou, bem, precisamos fazer essa ponte, a gente precisa usar todo esse potencial que, em 2015, fez acontecer a Primavera das Mulheres, no Rio de Janeiro. As mulheres organizaram um evento no Facebook e, de repente, tinham 100 mil na rua, barrando um projeto de lei, e começar a colocar para elas, de maneira acessível, essas pautas que impactam o dia a dia delas. Bem, marcamos uma reunião. O Nossas tem uma equipe de tecnologia, porque quando a gente fala que a gente é um laboratório de ativismo e usa a tecnologia como maneira de engajar pessoas, a gente tem uma equipe que cria ferramentas que tornam tudo isso possível. Aí, essa foi uma daquelas reuniões que você senta e todo mundo parece que está meio convergindo e tem uma energia louca, e surgiu a Beta. Eu falei, olha, precisamos mobilizar redes sociais. A gente pode articular com essa galera, e a gente pode fazer um monitoramento de tudo que está rolando, e a gente faz uma linguagem legal. A gente usa a tecnologia do meme, por exemplo, a gente usa a tecnologia de envio de e-mail para autoridades, e a gente vai conseguir fazer com que o debate chegue a essas mulheres. E aí a galera de tecnologia falou, o Facebook lançou um chatbot, a gente pode experimentar colocar a função de pressão política dentro do chatbot. E aí todo mundo ficou arrepiado e falou, então vamos fazer um chatbot feminista, e assim nasceu a Beta. Bem, agora vou conseguir explicar e talvez mostrar para vocês como que funciona a Beta. Um chatbot nada mais é do que um programa de computador que simula uma conversa entre pessoas. No caso da Beta, ela existe no Facebook. É uma página do Facebook que você clica naquele botãozinho ali embaixo da capa e ela começa a te mandar mensagens e, pelos botões, você vai conversando com ela. Ela também tem inteligência artificial. Isso significa que você perguntar para ela, Beta, que horas são, ela vai te responder. Mentira, que horas são não, as pessoas perguntam, mas ela não responde, porque você tem um relógio ali, né? Mas se você quiser perguntar, Beta, o que é feminismo negro? Beta, o que é uma proposta de emenda constitucional? Beta, me fale sobre a Marielle. A Beta vai te responder. Então, você tem essas duas opções de conversa. E qual que é o lance da Beta? Todo mundo que conversa com ela fica sabendo o que está acontecendo sobre os direitos das mulheres no Brasil. E sempre que tem alguma campanha no ar, alguma coisa que precise da mobilização das pessoas, a gente consegue, através da Beta, mandar uma mensagem inbox para todo mundo. Tipo, você está no seu celular e recebe um alerta da Beta falando, olha, galera, daqui a 2 horas vão votar uma PEC que quer tirar o direito ao aborto em caso de estupro. A gente precisa fazer a nossa voz chegar nas autoridades. E o que a Beta permite? Que você, conversando com ela, envie um e-mail de pressão para as autoridades que são capazes de decidir sobre aquele caso. A gente lançou uma campanha da Beta no ano passado contra a PEC 181, que tinha justamente o propósito de acabar com o direito ao aborto legal no Brasil, em caso de estupro, de risco de vida para a mãe. E a gente fez exatamente isso. A gente enviou uma mensagem para 50 mil pessoas que falaram com ela, pedindo para elas darem os e-mails dela, a Beta explica, que ela iria enviar para a caixa de entrada de e-mail de cada deputado e deputada. O resultado foi que 34 mil pessoas enviaram e-mails, então cada deputado recebeu 34 mil e-mails.
O que é chato, por um lado, porque você trava a caixa de entrada, você recebe ligação de assessor parlamentar falando, então, há uma semana não entra mais nada, só vocês. E a gente fala, tudo bem, você pode se posicionar contra o projeto de lei, votar contra, que a gente retira o teu nome dali, sem problemas. E, por outro lado, né, você gera um burburinho, você atrai a opinião pública. Todo mundo fala, cara, o que é isso? É um robô e eu vou fazer o meu e-mail chegar, mas eu só estou conversando com ela. E, por outro lado, eu acho que o que é mais legal da beta é que, de fato, torna esse processo de participação muito mais fácil, é simples. E, quando a gente lançou essa tecnologia, a gente pensou, cara, é muito legal a gente ter um robô, um chatbot, poder avisar em tempo real, manter as mulheres ligadas. Mas, além da tecnologia própria do chatbot, que é uma tecnologia digital, que eu, por exemplo, não tenho acesso, e acho que a maioria das pessoas que não tem esse conhecimento técnico não tem acesso, a gente pensou que outros conjuntos de conhecimentos vão transformar a beta, de fato, num poder transformador e aliada das mulheres nas redes e na luta por seus direitos. A beta ela tem que ser agradável. Então, ela tem que ser bonita, ela tem que ser chamativa, ela tem que ser popular, porque ninguém vai querer interagir com um robô que não é maneiro, não faz muito sentido. Redes sociais é sobre estética também. Então, a beta é fofa, ela já está atualizada. Vocês podem entrar na página dela e ver que mudou algumas coisas. E a gente pensou, a gente vai falar de política. E política não é acessível. E política, para muita gente, é chato. E ninguém sabe o que é tramitação, o que é obstrução de pauta, o que é PEC, o que é ADPF. Então, a gente tem que fazer uma tradução desse politiquês. E a beta não pode ser séria, porque se ela for séria, as pessoas das redes sociais que estão falando na linguagem dos memes, que estão falando nas gírias da internet, vão falar, nossa, que saco isso. Então, a beta tem um tom de voz, tem uma personalidade que é descontraída. A linguagem dela é simples, ela usa gíria, ela usa hashtag, ela usa gifs da Gretchen. Então, a gente consegue, de alguma forma, dialogar com o público que está lá. Laura, mas é o Facebook, né? É o Facebook. As mulheres estão lá. Mesmo que a gente quisesse inventar um aplicativo de pressão, mesmo que a gente quisesse inventar uma outra rede social, a gente precisaria chegar nas mulheres. E onde é que elas estão? No Facebook. A beta hoje está no Facebook, mas ela pode fazer essa função em outros aplicativos, como o Telegram, enfim, o que mais a gente conseguir pensar. A grande questão é que, quando a gente pensou na beta e ela foi para o mundo, bem antes do que a gente imaginava, a gente começou a valorizar e receber muitos apoios, muitas mensagens falando, nossa, o tom de voz dela é legal, a beta é engraçada, a beta é divertida, a beta está por dentro. Então, a nossa grande lição foi, cara, a tecnologia, a digital especialmente, né, ela é muito importante, mas não adianta ter um robô se ninguém entende o que ele vai falar. Não adianta ter um robô se eu não fizer uma articulação com o movimento feminista para a gente estar ligado no que está acontecendo, porque eu era uma pessoa, imagina, se vocês olhassem minha caixa de e-mail, tanto que entra de proposta todo dia só no Congresso, eles iam cair duros, porque é muita coisa. A gente não vê, mas acontece. Então, um grande aprendizado que a gente teve com a beta foi justamente que a tecnologia digital, por si, ela não vai ser o que vai garantir o sucesso de nada, ela não é um fim. Ela é um meio, de fato, para você conseguir um objetivo. E tem outras formas, outros conjuntos de conhecimentos que são tão fundamentais quanto o conhecimento digital. Você não precisa inventar nada novo. A gente está usando o Facebook te deixa fazer chatbot sem você nem precisar saber programar. Mas por que será que a gente conseguiu tanto impacto e tanta pressão? Foi só porque ela era um robô? É também porque ela é um robô. Mas é também porque a gente fez um trabalho longo de articulação. A gente faz um trabalho diário de monitoramento. A gente fez um mapa astral para a beta porque a gente queria que ela tivesse uma personalidade bem definida. Então, ela é taurina, mas tem cores em peixes, enfim. O mapa dela é maneiro. Isso tudo é para dizer para vocês que, quando a gente lança um projeto assim no mundo, a gente não tem certeza no que vai dar. A gente atualizou a foto de capa da beta e a gente não estava com ela pronta, ela estava ainda em construção, a gente chama ela de robô aprendiz. E a internet descobriu, a gente não sabe como até hoje, em 24 horas, 20 mil pessoas já tinham conversado com ela, e ela estava super burrinha, ainda não sabia responder algumas coisas. E aí, mas as pessoas se entenderam e se identificaram tanto com ela e falaram, cara, eu precisava disso, eu preciso de alguém que vai me notificar que tem alguma coisa rolando e que eu posso fazer e me mobilizar e ser escutada de uma maneira prática. Eu gosto de poder entender o que está acontecendo. Eu gosto de poder entender o que é uma PEC, como é que isso vai impactar a minha vida, como que eu posso fazer. Às vezes, o envio de e-mail de pressão é a melhor tecnologia para uma campanha.
Às vezes, você fala usar a beta para chamar mais mulheres para ir para a rua, vai ser uma tecnologia muito mais eficiente. Os nossos aprendizados com a beta continuam, ela continua uma robô aprendiz. E agora, hoje, especialmente, a gente está divulgando através da beta todas as ações que vão acontecer em torno da Marielle. E eu acho que, nesse dia, especialmente, a mensagem da beta de que a coletividade é o que, de fato, move as estruturas é ainda mais forte. Então, chamem a beta no inbox, mandem um oi para ela, mandem emojis, ela responde emojis. E se vocês quiserem, enfim, mandar sugestões, acham que a gente poderia falar de algum assunto, a beta ela existe para isso. E eu espero que ninguém tenha medo de códigos e algoritmos, porque a tecnologia é muito além disso, então a gente pode usar a nosso favor em outras situações. É isso, obrigada, gente.